Guerras não declaradas são comuns. Tragicamente, nosso governo se envolve em guerras preventivas, também conhecidas como agressão, sem nenhuma reclamação do povo americano. Infelizmente, nos acostumamos a conviver com o uso ilegítimo da força pelo governo. Para desenvolver uma sociedade verdadeiramente livre, é preciso compreender e rejeitar a questão de iniciar o uso da força. E se às vezes, para amar seu país, você tivesse de mudar ou abolir o governo? E se Jefferson estivesse certo? E se o melhor governo fosse aquele que menos governa? E se fosse perigoso estar certo quando o governo está errado? E se fosse melhor perecer lutando pela liberdade do que viver como escravo? E se a hora de maior perigo para a liberdade fosse agora? Olá a todos, aqui é o juiz Andrew Napolitano, do Judging Freedom. Hoje é quinta-feira, 30 de julho de 2026. Max Blumenthal se junta a nós agora. Max, eu quero falar sobre o seu processo contra o Departamento de Segurança Interna por sua detenção ilegal no aeroporto de Dulles. Mas antes disso, algumas perguntas sobre o primeiro-ministro Netanyahu. Você se referiu à viagem mais recente dele a Washington, que coincidiu com o funeral do senador Lindsey Graham. Não sei se ele esteve lá principalmente para o funeral ou principalmente para falar com Trump, mas vou perguntar isso a você daqui a pouco. Por que você descreve como desesperada a viagem mais recente de Netanyahu, há 2 dias? Bom, desde que apresentei minha análise, na última segunda-feira, no The Grey Zone, sobre a 8ª viagem de Netanyahu a Washington para se reunir com alguém que ele tem tratado como seu funcionário, o presidente Donald Trump. Desde que Trump voltou ao cargo para um segundo mandato, surgiram novas revelações, ou vazamentos, dentro do governo Trump. Trump está exasperado com o estado da guerra. Ele quer encontrar uma saída, mas não consegue. Ele se sente preso, não faz mais ideia do que é essa guerra, e o público americano também não. 2/3 do público americano se opõe fortemente à guerra. A guerra fracassou. As reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos estão agora no nível mais baixo desde 1983. Mas, na verdade, é uma crise sem precedentes. E a culpa é em grande parte de Donald Trump, por ter seguido as instruções de Netanyahu em fevereiro passado. Então Trump é obrigado a lidar com essa realidade, enquanto Netanyahu retorna. E agora está muito claro para todos que não sejam sionistas ideológicos do Likud ou estejam na folha de pagamento de Israel, que os Estados Unidos e Israel têm interesses e objetivos muito diferentes no Irã. O objetivo de Trump, agora, é voltar ao status quo anterior a 28 de fevereiro, quando o Estreito de Hormuz estava aberto. E ele não consegue fazer isso. O presidente do Estado-Maior Conjunto, Dan Kane, declarou, em essência, que não há meio militar para os Estados Unidos abrirem o Estreito de Hormuz pela força. Os negociadores iranianos concluíram que não há como negociar com um governo pérfido como o de Trump, tão firmemente sob o controle dos israelenses. E assim, Donald Trump está realizando bombardeios e vários ataques sem conseguir nada. E Netanyahu tem um objetivo completamente diferente do Trump. O objetivo de Trump parece ser continuar bombardeando até que surja algum acordo que permita a ele sair disso. E isso não vai acontecer. Ele está preso. O objetivo de Netanyahu é manter os Estados Unidos envolvidos e comprometidos com essa guerra, de algum modo, de alguma forma. Porque o objetivo israelense é a destruição do Estado iraniano. Não apenas da República Islâmica, mas da Organização do Irã. Isso levaria a milhões de migrantes. Mas, claro, eles iriam para a Europa, o que levaria à ruína econômica. Nós já estamos caminhando para a ruína econômica. E Israel é praticamente o único país do planeta que não sentiria os efeitos. E é isso que está impulsionando essa agenda. Então Netanyahu está desesperado para manter Trump envolvido.
E a janela de tempo está se fechando à medida que nos aproximamos das eleições de meio de mandato. Uau! A matança ainda continua em Gaza. A matança e o roubo de terras ainda continuam na Cisjordânia. As forças de defesa de Israel ainda estão matando pessoas no sul do Líbano. E se sim, por que nada disso está repercutindo na mídia ocidental? Bem, as mortes em Gaza continuam todos os dias. Quero dizer, Israel bombardeou ontem uma mesquita com bombas de 500 libras. Era uma entre mais de 1.000 mesquitas que foram total ou parcialmente destruídas em Gaza. Em toda a faixa de Gaza, só cerca de 20 não foram parcialmente destruídas. Eles massacraram uma família em tendas, bombardearam um prédio residencial. As mortes continuam, dia após dia. E há uma rede em campo em Gaza, conhecida informalmente pelos moradores locais como a Rede Avichai Adrai, em referência ao porta-voz em língua árabe das Forças de Defesa de Israel. Eles dependem de vários colaboradores apoiados pela Mossad ou pelo Shin Bet para fornecer alvos e identificar pessoas para assassinato e morte. E isso está levando a uma violência horrenda, enquanto Israel constrói barreiras de areia que, na prática, formam um novo muro de apartheid e tomaram quase 60% das terras de Gaza, além da linha amarela que avança constantemente. Então, as pessoas em Gaza, uma população de mais de 1 milhão e meio, foram empurradas para uma prisão a céu aberto, 60% menor do que antes, que funciona na prática como uma zona de extermínio após um suposto cessar-fogo, autorizado pelo chamado Conselho da Paz no ano passado. E o Conselho da Paz não fez nada para fazer cumprir o cessar-fogo, porque o Conselho da Paz era simplesmente um instrumento para a recolonização israelense de Gaza. Enquanto isso, colonos israelenses avançavam em direção à faixa de Gaza e para dentro dela, declarando sua intenção, com o aparente apoio deste governo israelense controlado por colonos, de construir novos assentamentos dentro desse território roubado e etnicamente limpo. Por que Trump está subitamente em silêncio, Max, sobre Gaza, a Cisjordânia e o Líbano? Algumas semanas, ele estaria usando palavrões para tentar, sem sucesso, coagir Netanyahu a mudar sua posição nessas questões. Mas, nas últimas 3 semanas, não ouvimos nenhum pio dele sobre nenhum desses 3 focos de tensão. Bem, eles não estão no radar da mídia. Donald Trump prometeu um cessar-fogo só porque queria vir a Michigan. E de última hora, fez essa viagem a Dearborn com Tom Barrack e outros articuladores árabes da sua máfia, enquanto Kamala Harris basicamente recuou completamente diante do eleitorado árabe-americano que apoiava os democratas desde tipo 2000 ou 2004. E então, depois que ele fez isso, conseguiu um breve cessar-fogo e acabou com toda a pressão sobre Israel, porque Jared Kushner e Steve Witkoff assumiram o controle. E as pessoas em Gaza começaram a falar em massacres de Witkoff. Todo massacre que acontecia durante o cessar-fogo, elas começaram a chamar de massacre de Witkoff. Na Cisjordânia, o governo Trump e os aliados republicanos no Congresso declararam oficialmente que a Cisjordânia é a Judeia e Samaria, em uma resolução do Congresso. Eles nem sequer reconhecem a Cisjordânia como território ocupado. Mike Huckabee é o embaixador. Basicamente, ele é um embaixador recíproco, ou suplementar, desse governo israelense de colonos. E o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, acaba de declarar que Israel não vai mais reconhecer o terrorismo de colonos como tal. Pela lei da chamada administração civil, que na verdade é a ocupação militar, só palestinos podem cometer terrorismo. Então, ele está declarando com firmeza, declarando com orgulho, que Israel é um estado de apartheid. E se colonos saem por aí e esfaqueiam palestinos, atiram neles por esporte, massacram seus rebanhos de ovelhas, isso não é terrorismo. Talvez seja legítima defesa. Só árabes podem cometer terror. E por fim, o Shin Bet, sob Netanyahu, reverteu uma decisão que proibia um partido fascista liderado por alguém chamado Baruch Ben Yosef.
Ele é o assassino de um cidadão americano, Alex Odeh, que era diretor regional do Oeste do Comitê Árabe-Americano contra a Discriminação. Ele foi morto em um atentado à bomba, acredito que em 1984, no condado de Orange. Ele fugiu para Israel. Deram a ele imunidade total contra processos judiciais. E agora ele pode liderar um partido político. E ele é o mentor do ministro da Segurança de Israel, Itamar Ben-Gvir, que na prática está no comando das forças policiais israelenses. Essas forças não estão fazendo nada para combater uma onda de violência mafiosa nas cidades israelenses, nem a criminalidade de menor escala nas comunidades árabes em Israel. Então isso é simplesmente, quero dizer, Israel está completamente fora dos trilhos neste momento. E Donald Trump deu a eles tudo o que querem. A terceira pessoa mais importante do Departamento de Justiça de Trump endossou recentemente o que foi dito em um dos programas da Fox sobre massacrar palestinos. Sim. Sid Rosenberg, não sei se você o conhece. E o Massachusetts? O que você achou dele? Bem, ele é um sionista ardoroso, fanático. Quer dizer, não há palavras fortes o bastante para descrevê-lo. Quero dizer, além de parecer um cachorro quente que ficou tempo demais numa churrasqueira de posto de gasolina, ele é um sionista fanático que, acho eu, perdeu vários empregos como radialista provocador, mas de alguma forma foi acolhido de volta à cena. Ele está liderando toda essa campanha para pintar o prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, como um jihadista que não deveria ter permissão para entrar no Marco Zero durante as comemorações do 11 de setembro. Curiosamente, Benjamin Netanyahu, que declarou abertamente num discurso, acredito que em Herzliya, em 2012, que o 11 de setembro foi bom para Israel, teria permissão para estar lá, segundo Sid Rosenberg. Mas Rosenberg foi convidado do Fox and Friends, o programa matinal da Fox, e chamou Mamdani de terrorista e de jihadista, que talvez nem tenha sido eleito de fato. E disse, temos que encontrar um jeito de nos livrar dele, de alguma forma, o que para mim soa como incitação. E Amit Dillon, que é a terceira autoridade mais alta do Departamento de Justiça e responsável pela divisão de direitos civis, que basicamente tem sido usada como a divisão de supremacia judaica e abandonou todo o seu mandato tradicional de direitos civis, endossou o que ele disse e afirmou, Sid sabe. No Twitter, os apresentadores da Fox ficaram realmente abalados com os comentários de Sid Rosenberg. E um deles disse, na verdade, você está se metendo um pouco além do que sabe. Mas a número 3 do Departamento de Justiça de Trump endossou esse apelo à incitação à violência. E quem é Harmeet Dillon? Ela, por meio do escritório de advocacia Dillon, que acho que agora é administrado pelo irmão dela, representou um agente estrangeiro israelense registrado em nível federal, conhecido como Show Faith by Works. Essa entidade recebeu um contrato de 3,2 milhões de dólares do Ministério das Relações Exteriores de Israel para criar cercas geográficas em torno de igrejas evangélicas nos Estados Unidos, submetendo todos que entram em suas dependências à propaganda israelense, e para pagar influenciadores evangélicos nos Estados Unidos a promover propaganda israelense. Então, toda esta administração está infestada de agentes israelenses de fato. E devo mencionar que o chefe do CENTCOM, Brad Cooper, agora está promovendo uma campanha de 2 semanas de escalada e bombardeios no Irã. E quem tem aconselhado ele? Mark Dubowitz, da Fundação para a Defesa das Democracias, que é o principal think tank de Israel em Washington. Originalmente, ela foi fundada como Emet, para melhorar a imagem de Israel na América do Norte, segundo seus documentos fundadores. Então, esta é uma fase muito perigosa, em que Israel está mobilizando todos os seus agentes nos Estados Unidos para incitar a violência contra o prefeito de Nova York e para promover violência contra o Irã, numa guerra fracassada. Eu normalmente não coloco trechos para você porque a sua análise é muito valiosa e nosso tempo é tão limitado.
Mas eu preciso colocar Sid Rosenberg. É isso mesmo. Você tem que ver para acreditar. Correto. Chris, solte o trecho número 1. É inevitável que o presidente Trump tenha de fazer o que não quer fazer, entrar lá com esse ataque massivo e total. Não há outra forma de parar isso. Não há outra forma de acabar com isso. Quando você começa isso, a Operação Martelo da Meia-Noite foi ótima. A Fúria Épica foi ótima. Quando você começa isso, precisa haver um desfecho. E o único desfecho é a rendição completa dos iranianos. Eu odeio dizer isso, mas a aniquilação completa. Olha, temos o exército. Temos os fuzileiros navais por um motivo. Eles não estão lá para apertar sua mão no aeroporto, Rachel, certo? Eles estão lá por um motivo. Até onde eu sei, não temos serviço militar obrigatório neste país. Então, esses homens e mulheres corajosos sabem exatamente por que estão se alistando. Isto é guerra. Não queremos ver ninguém morrer, mas isto é guerra. Uma guerra que começou 47 anos atrás e que eles começaram. Então sim, eu sei que a posição moral é dizer eu não quero que nossos filhos morram. Eu sinto mesmo. Mas nós temos que vencer. Agora, talvez possamos vencer sem colocar tropas no terreno. Talvez possamos. Eu não sei. Eu não sou o Jack Kinney. Não tenho esse tipo de informação. Se pudermos fazer isso, ótimo. Mas se em algum momento for necessário colocar algumas tropas no terreno para vencer esta guerra, foi para isso que eles se alistaram. Para lutar por este país, para lutar pelo presidente Trump e para livrar o mundo de animais malignos como o regime iraniano. Se vocês deixarem a Guarda Revolucionária Islâmica no poder, vamos ter os mesmos problemas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quando o grande presidente Trump, desculpem, não estiver mais aqui. Então, neste momento, não temos escolha a não ser entrar lá. E sim, mudança de regime, eu sei que são duas palavras sujas. Isso faz parte de vencer a guerra, no fim das contas. Sim. Entenda que soldados, marinheiros e fuzileiros navais se alistaram para lutar pelo presidente Trump. Lutem pelo presidente Trump. Quer dizer, ele realmente está falando de lutar por Israel? São os mesmos argumentos que vemos sendo usados pelo mesmo grupo de figuras que colocou Trump nesta guerra em nome de Netanyahu. Estamos falando de... Certo. Os 3 Marks, Mark Thiessen, Mark Dubowitz e Levin. Mark Levin, claro. Todos eles meio que se fundem numa só massa liquidista. E depois tem Ben Shapiro, que disse praticamente a mesma coisa. Usou exatamente os mesmos argumentos de Sid Rosenberg. E disse, sabe, que é aceitável perdermos soldados. Vamos perder soldados nesta guerra. Infelizmente para esses soldados, Trump os retirou da lista de soldados ou integrantes das Forças Armadas que perderam a vida nessa guerra. Porque, supostamente, eles foram mortos durante um cessar-fogo. Um cessar-fogo durante o qual os Estados Unidos estavam escalando o conflito e atacando o Irã. Então eles morreram por Israel. São apenas agentes de Israel, como Sid Rosenberg, que estão promovendo esses argumentos. Quase ninguém mais está fazendo isso. Certamente não integrantes do público americano. Qual é a situação do seu processo? Você foi detido ilegalmente pelo Departamento de Segurança Interna no aeroporto de Dulles. Seus dispositivos digitais foram apreendidos ilegalmente. O governo reconheceu isso quando os devolveu a você em 24 ou 48 horas. Você tem excelentes advogados de liberdades civis pressionando o governo. Acredito que você compareceu perante a juíza Leonie Brinkman ontem ou anteontem. Em que ponto está o processo? O governo me sepou o caso e não conseguiu. O governo dos Estados Unidos, e especificamente a administração Trump, sob a supervisão do secretário de Segurança Interna, Mark Wayne Mullin, tentou, sem sucesso, fazer meu caso ser arquivado. Meu caso é uma ação judicial que exigia a devolução dos meus telefones e a devolução de todos os dados e cópias que foram extraídos deles.
Eu recebi os telefones de volta. O governo apresentou uma declaração juramentada, afirmando que não conseguiu acessar meus telefones por força bruta, algo que eles tentaram fazer. Pelo que parece, os telefones foram retirados e enviados para algum outro centro do Departamento de Segurança Interna, especializado em abrir telefones por força bruta. E eles afirmam que falharam. Tenho quase certeza de que eles já mentiram antes. Não podemos simplesmente acreditar na palavra deles. Então fomos ao tribunal. Ontem, tive meu dia no Tribunal Distrital do Leste, diante da juíza federal Leonie Brinkman. E ela declarou que meus direitos garantidos pela Quarta Emenda foram violados, quando o governo não apenas tentou fazer uma busca básica, mas também uma busca avançada nos meus celulares. Ela reconheceu que sou jornalista. Ela analisou isso à luz do perigoso precedente criado pelas intimações de Trump contra jornalistas do New York Times, que haviam exposto várias falhas de segurança e estouros de custos na corrupta doação de 400 milhões de dólares de um jato comercial do Qatar para Trump, para se tornar o Trump Force One. E ela rejeitou o pedido do governo para encerrar o caso, por considerá-lo sem objeto, e autorizou uma fase limitada de produção de provas da nossa parte. E naquele momento, o advogado do governo declarou que resistiria a qualquer tentativa de determinar por que fui submetido a essa inspeção secundária e tive meu telefone confiscado. E para mim, essa é a parte mais fascinante, porque esse é realmente o cerne do caso. Estou sendo alvo por minhas opiniões políticas, pelos pontos de vista que expressei como jornalista, por forças alinhadas a Israel e próximas ao governo Trump. E o governo Trump tomou uma medida política, não uma medida relacionada de alguma forma à segurança nacional, ao violar meus direitos garantidos pela Quarta Emenda. E este também é um caso da Primeira Emenda. Portanto, o processo avançou contra a vontade do governo Trump. Talvez você tenha que acrescentar uma nova ré ao processo, chamada Laura Loomer, se ela esteve envolvida na tomada de decisões que levou o DHS a mantê-lo detido ilegalmente. Bem, eu não sei o que meus advogados aconselhariam. Janine Yunus, do Comitê Árabe-Americano contra a Discriminação, está me representando aqui. E ela é uma verdadeira guerreira da liberdade de expressão e defensora das pessoas. Ela está assumindo muitos casos como este. Mas para mim, está muito claro que Laura Loomer estava, na minha opinião, conduzindo esse ataque repressivo aos meus direitos constitucionais. Ela pediu que eu fosse preso ao desembarcar do avião por agentes do Serviço de Delegados dos Estados Unidos, sem base em nada além de eu ter coberto o funeral no Irã e ter as opiniões que expresso neste programa. Ela pediu que o FBI fizesse uma operação na minha casa às 5 da manhã. Disse que me denunciou ao secretário de Estado, ao Departamento de Estado, ao FBI e ao Departamento do Tesouro. O que é bastante irônico, considerando o que ela vem fazendo na Ucrânia. Nossa, Max, muito obrigado por tudo isso. Boa sorte no... Embora eu não ache que você precise dela, porque a Constituição está claramente do seu lado. E você tem um juiz, graças a Deus, que reconhece isso. Mas sou profundamente grato por todo o tempo que você passou conosco. Eu sei que fizemos algumas mudanças de última hora no horário, mas obrigado por se ajustar conosco. Tudo de bom, meu querido amigo. Certo. Muito obrigado, juiz. Claro, claro. Mais tarde hoje, se você está nos assistindo ao vivo, daqui a 2 horas e 15 minutos, às 2 da tarde, Donald Trump reconhece que perdeu a guerra dele. Coronel Lawrence Wilkerson, Judge Napolitano, por Judging Freedom.